Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco, professor de filosofia, e nós vamos dar continuidade ao estudo dos conteúdos do Enem. Essa é a nossa segunda aula e será dividida em duas partes. O Enem, como a gente sabe, é o Exame Nacional do Ensino Médio, e a filosofia é uma parte importante da área de ciências humanas e suas tecnologias. O bom resultado dos participantes depende do domínio de alguns temas centrais desta disciplina, como ética, política, teoria do conhecimento e metafísica. É importante que você tenha lido o material disponibilizado e tenha pesquisado, estudado sobre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. A questão número 1 fala sobre o racionalismo. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos, sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza, no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A pergunta é a seguinte: a relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. O texto em si, ele não fala sobre filosofia, até porque Humboldt é um geógrafo considerado o pai da geografia, um dos primeiros geógrafos existentes. O que nós queremos saber é qual é a relação entre o homem e a natureza, que fala no texto apontado nessa questão do Enem de 2019. Então nós temos 5 alternativas: o relativismo cognitivo, materialismo dialético, racionalismo cartesiano, pluralismo epistemológico, existencialismo fenomenológico. De fato, nós temos aqui apenas uma alternativa correta, que é a do racionalismo cartesiano, pois através da razão, da possibilidade de pensar sobre as coisas, que os seres humanos vão começar a dominar a natureza e assim utilizar como meio de desenvolvimento. Por isso que o Humboldt no texto fala sobre saco de ouro, quer dizer, o desenvolvimento que o homem vai ter assim que começar a explorar e comercializar as coisas da natureza. Nós não poderíamos considerar o relativismo cognitivo, porque nós não estamos falando de conhecimento aqui, e nem o materialismo dialético, porque é uma teoria citada por Marx, que é um sociólogo. O pluralismo epistemológico, nós não estamos falando de ciência e nem da quantidade de possibilidades que existem para a ciência comprovar os conhecimentos, e nem estamos falando da existência do ser humano. Logo, a resposta seria o racionalismo cartesiano, que é uma referência do pensamento do René Descartes, um pensador moderno, né? Quando ele fala que a razão é a maior faculdade do homem e é o único conhecimento possível e válido. A questão número 2 fala sobre política e é uma das questões que mais, um dos temas que mais caem no Enem. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse esses 3 poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Os poderes de legislativo, executivo e judiciário atuam de forma independente à efetivação da liberdade, sendo assim que esta não exista se a mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. A questão é a seguinte: a divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um estudo. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja
Nós temos um texto aqui do Montesquieu, que é um filósofo que influenciou o pensamento iluminista, que faz com que nós deixemos um pouco de lado a ideia de que Deus é o dominador de tudo e nós passemos a usar agora a nossa razão como fundamentação de tudo, inclusive da própria política. É esse mesmo filósofo que divide os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que uma pessoa só não pode exercer os três poderes e que é necessário uma intervenção caso isso aconteça, para que os poderes legislativos, executivo e judiciário atuem de forma independente, para que haja de fato a liberdade. Então, qual dessas alternativas nós poderíamos considerar para que a divisão e a independência entre os poderes sejam condições necessárias para que possa haver uma liberdade em um estudo? E isso só pode ocorrer apenas quando nós, seres humanos, comecemos a estabelecer os limites dos atores públicos e as instituições de governo, ou seja, cada um vai fundamentar a sua própria fundamentação de poder, ou seja, todos os atores públicos terão limites, o judiciário, o legislativo e o executivo. A questão número 3 também é uma questão de política. E começa com 2 textos. Ela é uma questão do Enem de 2018. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão o que lhes poder oferecer para a sua própria força e invenção. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter uma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Nós temos 2 textos de 2 filósofos contratualistas. Aqueles filósofos que afirmam que nós, seres humanos, ao viver dentro da sociedade, nós assinamos um contrato fictício para que todo mundo exerça a sua liberdade, ou seja, possa viver em paz. A questão é o seguinte: os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre homens se dá em razão de uma. O que quer saber aqui? Ele quer saber qual é a condição fundamental que tem em comum entre esses dois, apesar de que haja uma divergência. O Thomas Hobbes afirma que o estado de natureza, que é o estado sem lei civil, é um estado totalmente ruim, porque o homem não tem limite. Já o Thomas Hobbes, no estado de natureza, o homem é livre. E a sociedade que faz com que o homem entenda que haja coisas ruins. Na verdade, eles têm uma condição que se assemelha, que é o estado de natureza, ou seja, uma condição original. Nós não estamos falando de conhecimento, nós não estamos falando daquilo que é transcendente, aquilo que é metafísico, nós não estamos falando de ciência e nós não estamos falando da própria vocação política, porque o homem não tem vocação para a política. Ele entra dentro da sociedade e fundamenta-se dentro dessa sociedade, ou seja, é a sua própria condição original de viver dentro da sociedade, que é uma forma com que o homem encontra para que ele possa burlar a própria lei da natureza. Ou seja, tanto para Hobbes quanto para Rousseau, há um estado de natureza humano que é uma condição original. 4. Nós vamos falar sobre a moral kantiana. Primeiro, Kant é um dos maiores filósofos que nós temos a se pensar e um dos mais difíceis a se entender.
É uma questão do Enem de 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado, sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Admitindo que se dedica a fazê-lo, a sua máxima de ação seria, quando julga estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que nunca sucederá. Kant, ele escreve esse texto num dos livros chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Ele é um filósofo que exige das pessoas que tudo aquilo que ela pense e faça dentro da sociedade tem uma validade universal, ou seja, a moral e a ética tem que ser para sempre, não pode ter determinados lugares ou determinadas ocasiões que ela possa mudar. Ou seja, passar pela faixa de pedestre sempre, porque é uma lei universal, e nunca não passar pela faixa de pedestre, porque não tem carro ou moto vindo na minha direção. A pergunta é o seguinte: de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento, representada no texto, faz o quê? Nós temos assegura que a ação seja aceita por todos a partir livre de discussão participativa? Não, porque para o Kant, como eu disse, uma falsa ação não pode ser aceita. Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra? Não, porque o Kant não está preocupado em uma necessidade própria do ser humano em viver continuamente dentro da sociedade, mas que todas as ações dos seres humanos dentro dessa sociedade façam com que ele, o ser humano, possa viver de acordo com a sua moral. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como uma norma universal? Sim. Mentir ou fazer alguma coisa sabendo que ele não pode cumprir com essa promessa é como se fosse contrariar o princípio que a norma moral vale para todas as ocasiões. Entendeu? Então, para ele, quando você faz alguma coisa e não cumpre com aquilo que você prometeu, você está descumprindo com a moral, ou seja, ele está se opondo ao princípio máximo da moral kantiana, que é fazer com que todas as ações dos homens tenham um valor universal. A questão número 5 ainda continua sobre a moral kantiana. É uma questão do Enem de 2019 e fala assim: duas coisas enchem o ânimo e admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Texto 2. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me o estrelado céu e o estrelado céu dentro de mim. Aqui nós temos dois textos iguais que mudam apenas a interpretação ou a forma, né? A releitura realizada pelo poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Primeiro, nós temos aqui as ideias centrais do pensamento de Kant, que é a interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Ou seja, tudo que eu falo sobre as normas morais é um juízo a priori, ou seja, nato, já nasce com o homem. Todas as funções, ações do homem já está partindo dele próprio e tem que ser algo universal. Segundo, o mundo é um fenômeno, ou seja, o mundo se apresenta para a gente como uma manifestação de conhecimento das coisas. Então, o ser humano está fundamentado na interioridade da norma e na fenomenalidade do mundo. Primeiro, porque a norma é mais importante, a ação do homem dentro da sociedade tem que ser uma ação para todo sempre, e o mundo se apresenta para que o homem possa fazer com que a moral seja devidamente cumprida. Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima.